Glória seja dada ao Senhor Jesus, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Bom estarmos na casa do Senhor, irmãos. Dia abençoado, dia este que Deus marcou para nossas vidas, né? Com vitórias, com realizações. E primeira coisa, o fôlego de vida que Deus te concedeu. Eu quero, em rápidas palavras, né? Não vamos demorar, nós vamos ainda fazer uma visita à igreja que está fazendo aniversário ali hoje, pastor Roberto, né? Então nós vamos ser bem sucinto naquilo que devemos falar da parte do Senhor, não roubando também o tempo daquilo que Deus tem que falar, mas nós vamos estar no Salmo 23, salmo de leitura introdutória. O Salmo de 23 é a epígrafe do Salmo, né? Não é aqui entendimento do que escreveu, mas não do autor, né? Aqui ele coloca: a felicidade temos o Senhor como nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Salmo de Davi, Salmo 23. Eu vou ler apenas o primeiro verso, porque já fizemos a leitura introdutória no texto todo e vamos estar aplicando. O Salmo de 13: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Para sentar no Jesus. O Senhor é o meu pastor dentro do original, e nada tenho em falta. Esse salmo, irmãos, é um dos salmos lindos, que todos os versículos da Bíblia para mim são lindos, né? Mas o Salmo de 23 é bastante conhecido. E hoje é dia do pastor, né? Hoje nós mandamos um abraço ao nosso pastor presidente, com os irmãos que estavam ali na equipe da cozinha ali, que estava, né, da entrega. Mas esse pastor que a Bíblia traz para nós é um pastor que cuida. No momento de maior dificuldade, no momento que a gente está faltando tudo, no momento que às vezes a alma está aflita, ou a alma está triste, ou angustiada, o Salmo vai dizer que esse pastor não falta. A presença desse pastor é real. Eu estava vendo um culto, assistindo um culto, melhor dizendo, hoje mais cedo, em casa, antes de ir lá para os irmãos lá da equipe da Quentinha, e um pastor falou que ele foi em um lugar que tem ovelhas, e as ovelhas estavam todas cheirosas, porque limparam a ovelha, lavaram, deram um banho nas ovelhas, e ele disse que interessante que uma das ovelhas se aproximou dele, e fez que nem cachorro, botou a cabecinha e ficou. Ele não entendeu, né, aquele mistério. Ele pegou uma aplicação que ele trouxe ali de hoje cedo. Mas esse pastor aqui, ele não falta. No momento mais difícil, o salmista Davi vai dizer que a presença do Senhor é real. E é interessante que ele vai dizer assim do verso 2: deitar me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. O pastor que está sendo falado aqui na Bíblia conduz, Davi está dizendo que ele, como pastor, ele traz essa reflexão, que o Senhor não leva em lugar agitado. A ovelha, ela não fica em lugar agitado. A ovelha, ela fica em lugar de águas tranquilas. A ovelha, ela não bebe água, se a água estiver barrenta, ou se a água estiver de outra cor, ela não bebe. A ovelha só bebe água cristalina, transparente. Porque a ovelha, ela não sabe o que está abaixo daquela água barrenta, mas a ovelha precisa que o pastor leve ela a pasto verdejante.
ou melhor, aonde tem alimento, aonde tem sustento. O Senhor nos conduz a lugar que tem sustento. Irmãos, às vezes nós vemos uma escola dominical, às vezes vemos no culto de doutrina, irmãos, às vezes estamos num culto como esse hoje, e o Senhor nos dá alimento que sustenta a nossa alma. E é interessante que o salmista está dizendo de algo que ele já presenciou, porque Davi era pastor de ovelhas. Já se sabe muito bem que Davi cuidava de ovelhas do seu pai, não é, irmãos? Corrigindo, né? Ele cuidava de ovelhas do seu pai. Não é algumas pregações dizendo ovelha manca, ferida. Não era ovelha ferida e manca, eram ovelhas malhadas, mas eram ovelhas cuidadas por Davi lá no pasto. E diz Davi que Davi, quando falou para Saul, Davi pôde dizer para Saul o seguinte: Saul, quando o leão ou quando o urso, quando a pré, o ataque para pegar a ovelha como presa, eu pegava a funda, eu pegava a vara e fugiava, botava para correr. Porque a ovelha, ela é indefesa, mas quando ela tem um pastor, mas quando o pastor tem a palavra, quando o pastor traz o alimento, quando o pastor traz o sustento, essa ovelha fortifica e fica próxima de quem? Do pastor. Porque Jesus disse que ele é a porta da onde? Do aprisco. E quando ele entra, as ovelhas ouvem o quê? E faz o quê? Segue. Mas ela segue por quê? Porque ela conhece a voz do seu pastor. E Davi está dizendo aqui que essas ovelhas é que o pastor conduz, que não falta na ovelha delas, leva elas à água tranquila, parte verdejante. E ele vai dizer de uma coisa interessante da nossa alma. Porque às vezes estamos em agonia, às vezes estamos apavorados, às vezes estamos querendo uma resposta, às vezes estamos querendo uma direção, e ele vai dizer: refrigera a minha alma. O que ele está dizendo? Que esse pastor, ele refrigera a alma. Eu não sei qual é a palavra do pastor para você, mas cada palavra do pastor, ela vem a ser diferente para cada ovelha, mas ela refrigera a alma. E o que refrigera a alma hoje numa ovelha? É a palavra e a presença do Espírito Santo. Porque quando a ovelha, ela refrigera a alma, quer dizer que o Espírito Santo está na vida daquela ovelha. Ele diz: guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Sabe por quê? O pastor é reto, o pastor é sério, o pastor é verdadeiro. Então ele conduz essa ovelha de uma forma que refrigera a alma e guia pela vereda da justiça, pela verdade, pelo aquilo que é real. A ovelha não está perdida, porque tem um pastor que cuida dela. Talvez você aqui hoje, nós somos para ovelhas. Talvez você é a ovelha que chegou aqui hoje e o pastor diz assim: eu te olhei, eu cuido de você. No momento que você achou que faltava tudo, faltava amigo, faltava de tudo isso, a minha presença de pastor, ela é real na sua vida. Eu mesmo, irmão, como experiência da parte do Senhor, quantas vezes, irmãos, mesmo às vezes no meu particular, aleluia, orando o Senhor, achando que talvez está sozinho, achando que às vezes não tem resposta, mas eu sinto a presença do pastor, eu sinto, eu ouço a voz desse pastor, através do Espírito Santo dizendo: não pare, continue, tem água, tem fácil verdejante, tem alimento. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, que os pastores não querem trazer alimento para a igreja, estão banindo o escudo de doutrina, estão banindo até o tempo da palavra, porque a palavra que alimento não serve mais, o que serve mais é o oba-oba, mas a palavra que sustenta, a palavra que refrigera no Espírito Santo, a palavra que justifica em Jesus Cristo não é válida. Mas aqui ainda nós temos um pastor
pastor que sustenta na palavra, aleluia, o Senhor está conosco, para permanecer firme. Alabanderece cobemana súbia. Só que aí o verso 4 é o último versículo que fala da vida do pastor aqui. Porque aqui vai dizer assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte aqui, que Davi está expressando, é um caminho estreito, que tinha que passar uma ovelha de cada vez, e o pastor conduzia para o outro lado, porém era perigoso, tinha ladrões, tinha animais ferozes que poderiam atacar o rebanho, porém Davi ia dizendo: as ovelhas são guardadas pelo vale da sombra da morte. E se eu fosse perguntar a você quantas vezes passou pelo vale da sombra da morte e o Senhor te guardou, o Senhor te livrou? Quantos irmãos já testemunharam aqui, passaram pelo vale da morte, mas a presença do pastor é real lá. A presença do pastor é real. Pastor, eu pensei que ir embora desse mundo ia morrer. Sabe que eu creio de morrer com Cristo, aleluia, é ganho. Mas às vezes tem promessa ainda para cumprir. Aí diz: pastor, eu passei pelo vale da sombra da morte, pensei que ia embora, mas eu senti a presença do pastor. Esse dia nós ouvimos um irmão testemunhar, aleluia, glória a Deus, que estava ali já desenganado, aleluia, mas de repente a gente ouviu que 2 anjos entraram dentro daquele ambiente, homem de branco, trazendo a vitória para aquela pessoa, para aquele irmão, e Deus deu vitória. Sabe por quê? É o pastor que cuida. O que o médico não pode fazer, o pastor faz. O que o homem não pode fazer, o Senhor faz, porque Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. Tá difícil, tá passando pelo vale da sombra da morte, tá faltando alguma coisa, pode faltar o dinheiro, pode faltar, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, pode faltar, pode vir perseguições, pode vir faltar tudo, mas o que não pode faltar, sabe o que é? Nada me separa de quem? De quem? Do pastor Robson? Não, nada me separa do Senhor, aleluia. Posso todas as coisas de quem? Naquele que me fortalece. Mas quando lemos o texto vai dizer: passo luta, passo aflições, passo dificuldade, mas Ele é comigo. E por isso eu vou entender o que a epígrafe do texto vai dizer, que é felicidade de termos Ele como pastor, irmão. Com o crente que tem o Senhor como pastor e está triste, que às vezes até angustiados, até turbados, mas o pastor chega e diz: fica tranquilo, eu cuido de você, eu te sondo, eu vejo a tua luta, pastor, a luta é grande, meu pastor Senhor, como a luta é grande, eu não aguento, mas ele chega e diz: calma, minha ovelha, eu sou o teu Senhor, eu cuido. Olha aqui o bálsamo que vai trazer alegria, olha aqui o remédio que vai curar as feridas. Cuida, porque Ele sabe cuidar de nós. Eu lembro que passei uma época exemplificando aqui, e eu lembro que uma bateria de perseguições com meu nome e etc, aleluia. E eu lembro que alguns pastores, amigos, pastores chegados até fora do município, começaram a ligar para mim e dizer: e meu filho, como você está? E meu filho, você está bem? Aí eu lembro que alguns falaram assim: eu sei que o pastor, o Senhor é contigo. E eu falei: sabe por que eu não caí? Sabe por que eu não me turbei? Sabe por que eu não parei? Porque Deus cuida de mim, aleluia. É Deus que cuida de você, meu irmão. É Deus que cuida de você, meu irmão. Em meio à luta, o Senhor está no teu lado.
Alá, Xébia. Por isso, irmão, tem que obedecer esse pastor que é o Senhor Deus. Tem que obedecer a voz desse pastor, obedecer a palavra do pastor, aleluia. Aí Davi, a crise é tão grande que Davi vai preparar uma mesa. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E Davi vai confirmar uma coisa: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todo o dia da minha vida. Ele vai dizer: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O negócio pode estar difícil, mas o pastor está comigo. O negócio pode estar fechado a porta, o pastor está comigo. O médico falou algo ao contrário, o pastor está comigo. O advogado falou ao contrário, o pastor está comigo. Estão me perseguindo meu ministério, perseguindo minha vida de cristão, o pastor é comigo e nunca me deixou e nunca nos deixará. Essa é a felicidade. Quem disse que crente não passa a luta? Quem disse que o cristão não fica desempregado? Quem disse que o cristão não fica enfermo? Quem disse que ele não morreu? Quem disse que não morreu cristão na pandemia? Morreu. Quem diz, aleluia, que não tem cristão que também gera o câncer? Sim, tem cristão, sim, aleluia. Quem disse que não passa, tudo isso passa, mas o pastor está no lado dizendo: eu estou contigo. Eu lembro, já falei aqui para os irmãos, de uma irmã que a gente ia na casa dela, o câncer já tinha comido o seu rosto, mas a palavra dela era de conforto: não vem chorar comigo, pega a harpa e canta. E ela falava em mistério, cuspia sangue no balde. Sabe por quê? Porque em meio à enfermidade o pastor estava com ele, ou porque é descanso do Senhor, o pastor estava com ela, aleluia. Isso é vida cristã, irmão. O cristão tem que mostrar para o mundo que o Senhor é o teu pastor e não falta. Alabanda, não falta a presença dele. Quando você chora, ele está lá na presença do Espírito Santo, te confortando, aleluia, intercedendo, gemendo. Ei, alabana sébia. Por quê? Porque o pastor sabe das minhas causas. Porque talvez a minha causa não é a sua causa, a minha luta não é a sua luta, o peso não é o mesmo peso que eu estou, mas a presença do pastor é o mesmo. Sabe qual é a diferença dentro da igreja? Que as lutas são diferentes, mas o pastor é o mesmo. As ovelhas estão no mesmo aprisco, o mesmo pastor, mas todas elas diferentes. E o todo cuidado dele é com cada um, aleluia. Porque ele cuida, zelando por elas, para que elas estejam bem. Esse é o nosso Senhor, irmãos. O homem falha, eu posso falhar, mas ele não falha. Ele é real. Está difícil. Talvez você chegou aqui dizendo: olha, parece que estou abandonado, parece que eu estou sozinho, eu estou sozinha, parece que eu estou orando e nada responde, parece que eu estou na minha aflição e nada resolve. Eu entendo pela palavra de Deus que o Senhor, ele zela e cuida, e no tempo determinado ele faz. Falei aqui sexta-feira de um culto, né, porque o irmão o pastor estava aqui, orou pelos irmãos enfermos. Eu falei de um culto que uma pessoa não estava à frente, mas estava atrás, e no meio da oração Deus fez que a coluna daquele irmão fosse curada. Suas colunas fez barulho. Eu lembro até hoje, irmão, só agora, era nem casado ainda. Eu fui pregar numa igreja, levando isso aqui agora, né? Tinha um trabalho da igreja ali atrás, ali da UPA, um trabalho ali num ponto ali, fez na casa da avó de Raquel. E eu lembro que tinha um culto ali naquele lugar, sempre ali, e uma vez me convidaram para pregar. E eu lembro até hoje, irmão, que entrou um rapaz, uma moça e mais outra moça também, trazendo uma mulher.
E essa mulher toda torta, ela sendo trazida toda torta, toda dura, e eles trazendo, aleluia, sentar, segurando aquela mulher, e eles trazendo para frente do altar. Irmãos, eles não estavam no culto, mas na hora que foram orar pelos enfermos, aquela senhora apareceu, sendo trazida pelos tempos. Parece até a história dos 4 trazendo um, aleluia, da Bíblia. E aquela mulher veio, e eles pararam na frente do ambiente do altar, a igreja em pé orando. Eu lembro que nós clamamos ali com a igreja: vamos orar, igreja. Irmão, enquanto orava o Senhor, a gente começou a ouvir barulho, trac, 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 trac. Quando a igreja foi perceber, ela não estava sendo segurada por ninguém, ela já estava em pé sozinha, já voltando sozinha e sentou no banco, porque o pastor que está aqui escuta, o pastor que está aqui o pastor que está aqui sara, o pastor que está aqui salva. Porque esse pastor, ele tem poder de agir. Agora, segundo a tua fé, porque eu falo a verdade, aquele ato ali foi a fé daqueles 3 filhos. Foi a fé dos 3 que trouxe aquela senhora. E muita gente, e eu creio que aqui sexta-feira muita gente recebeu milagre segundo a fé deles, e vão testemunhar. Por quê? Porque o Senhor, que é o nosso pastor, Ele se faz presente. Você quer que Ele está aqui na presença do Espírito Santo? Você quer que tenha um pastor aqui na presença do Espírito Santo? Que ele pode mudar a tua história, que ele pode modificar a sua vida, que ele pode sarar suas feridas, que ele pode te curar, que ele pode restaurar. Eu não sei o que você quer com o pastor, mas se você ouve a voz dele, através do Espírito Santo e através dessa palavra, ele está cuidando de ti. Às vezes tem gente, eu estou vendo uma época da angústia muito grande, e as pessoas pensam que esse pastor não sonda, né? Diaconia Jô pregou quinta-feira que esse pastor não sonda. Salmo 139, ele sonda, ele conhece, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele está em todo ambiente. Pastor, Deus não está me vendo. Deus está te vendo sim. Deus me largou, Deus não te largou nada. O que acontece é que o pastor lhe fala, e a voz do pastor, se ela chegou no teu ouvido, o que você vai ter que fazer? Levantar e ir aonde está a voz, dizer: Senhor, ei pastor, eu estou aqui. Talvez está afastado, talvez distanciado, talvez fora do caminho, mas a voz do pastor chega no teu ouvido e diz: ei, eu ainda tenho um plano para você, eu ainda tenho uma história para a sua vida, eu ainda tenho um plano. Não, a vontade é de sumir, vontade de desaparecer, mas ainda há um pastor que cuida. E quem sabe hoje, as águas tranquilas, o pasto verdejante está aqui hoje, e Deus diz assim: aqui tem água e aqui tem alimento. Pastor, o que o Deus tem para mim? Refrigério para a sua alma. E que mais? Te pegar na justiça, que Ele é verdadeiro, reto, e dizer: eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida. Você está fora do aprisco, mas hoje eu te coloco dentro do meu aprisco, e dentro do meu aprisco é eu que cuido, é eu que zelo, é eu que guardo e livro dos ataques infernais. Porque o nosso adversário, segundo a palavra do Senhor, fica ao derredor querendo nos tragar. É como leão, ele não é leão. Tem gente que confunde. É como leão no teu ungido, mas ele não é leão. É como leão, mas não é leão. Mas fica ao teu redor. Isso é para trazer a expectativa ou a percepção espiritual. Quem já viu talvez um documentário com vídeos da África, como fica o leão? Ele fica estreita, ele deita na grama para dar o bote, ele passa um tempo esperando o tempo para dar o bote. Ele não vai dar o bote na hora, ele espera tudo para que ele venha dar o bote. Um ungido de um leão na África chega a 8 quilômetros. Um ungido.
Então, às vezes você está achando que ao redor é pertinho, às vezes o inimigo está longe, dizendo: eu só estou observando, porque na hora que der, eu ataco. Porém, eu tenho a palavra de defesa. Aquele que está no aprisco do Senhor, a Bíblia diz que os anjos acampam ao redor. Ou quer dizer, o pastor, irmão, é interessante. Isso aqui é meu entendimento, tá? Já leram a palavra do Senhor? Que ele faz o aprisco, coloca 99 dentro e vai buscar uma. Esse aprisco, ele não é um muro. Esse aprisco é um cercado. Só que esse cercado é cheio de lanças pontudas, com o espeto pontudo. Por quê? Porque na ausência do pastor que deixou 99, caso, porque a entrada está fechada pelo pastor, caso a raposa, ou o leão, ou outro animal queira pular ou atacar, vai cair em cima da lança e vai morrer. Então o pastor diz assim: mesmo que eu esteja ausente aqui, eu indo buscar uma, elas estão guardadas. Você entendeu o mistério? Mesmo que pareça que ele não está conosco, mas tem uns anjos acampados ao nosso redor, dizendo: ninguém toca, porque é do Senhor, é ovelha dele, é do aprisco dele. Amanda é sébia, e é ele que guarda, é ele que zela. E a igreja ora em nome de Jesus. Já estamos terminando. E você que está aqui nesta hora, que talvez nessa reflexão da palavra do Senhor, talvez você já esteve fora do aprisco, ou fez parte do aprisco, ou nunca fez parte do aprisco, mas que você quer nessa hora dizer: eu quero, pastor, aceitar o pastor Jesus, eu quero servir esse Deus, eu quero fazer parte desse rebanho. Porque amanhã pode ser o último dia da nossa na terra hoje. Amanhã pode ser velório, amanhã pode ser arrebatamento da igreja, amanhã não pode existir da igreja. Mas a certeza é: se você descansar hoje, ou haver arrebatamento hoje, você vai para o aprisco, você vai para o céu, você vai para onde está o nosso pastor Deus, ficar com ele para todo sempre, a igreja orando. E se você que está aqui dentro, ao redor, assistindo esse culto, quer fazer parte dessa família de Deus, a igreja ora por você, estão aqui para orar com você, somar com você. Levanta a tua mão e diga: eu quero aceitar Jesus. Quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Os jovens que vieram, quer aceitar Jesus? Porque pode ser a última oportunidade na face da terra. O caminho é estreito, o caminho é difícil. O mundo é um caminho largo, acesso fácil, que não chega à eternidade, chega ao juízo. Só que é o seguinte: quantos jovens nós perdemos em Bonito, que talvez acharam que amanhã teria uma chance. Agora mesmo chegando na igreja, vi jovens desapercebidos, empinando motos, sem capacete. Já é errado de se empinando, sem capacete. Poderia perder. Já perdeu uma moça aqui, tempo atrás, que empinaram a moto, ela caiu aqui, bateu num carro, caiu e morreu, aqui logo à frente da igreja. E a morte, ela não escolhe idade. A morte, ela não escolhe se é rico, se é pobre. A morte, ela chega. A certeza é: se você tem um nome escrito no livro da vida. Até a igreja está encontra. Qual é a oportunidade, pastor? Não é você se preparar, tem que vir do jeito que está. É enquanto a igreja estiver na face da terra. Nós tivemos aqui as igrejas do Senhor pregando a palavra. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus como teu Salvador. Deus abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus. Amém.